Então, a nossa aula já está sendo gravada. Bom dia mais uma vez. Hoje são 24 de setembro de 2021. Graças a Deus, isso é muito bom saber que vocês estão com vida, estão com saúde. Sabe por que eu falo isso aqui? Não é da boca para fora, porque não sei se vocês sabem, mas nesse ano nós perdemos um aluno nosso do 8º ano, infelizmente. Se eu não me engano, o Daniel, do 8201, ele morreu de afogamento, tá? Então, agradeçam a Deus pela vida, tá? Pela saúde, porque a gente não sabe o dia da manhã. Então, sejamos gratos a Deus pela vida e pela saúde. Eu vou pedir permissão agora também para apresentar e dividir a tela com vocês aqui da nossa aula, tá bom? Vocês estão vendo aí a minha tela, pessoal? Me confirma aí, por gentileza. Obrigado, Isadora. Obrigado, Tayla. Então, o roteiro 2, como alguns de vocês já estão no presencial, aliás, alguns não, muitos, né, já estão no presencial, já sabem que nós estamos comentando sobre a importância da água, sobre a questão hídrica no mundo, com enfoque na nossa região, que é a América Latina. Então, essa nossa aula aqui, ela não vai ser muito extensa, eu fiz apenas 11 slides, tá? São apenas 11 slides sobre o nosso conteúdo, então, esses slides contemplarão todos esses minutos da nossa aula. Como vocês podem observar, né, o nosso conteúdo da nossa aula de hoje tem cujo título: Os desafios atuais na gestão dos recursos hídricos na América Latina. E nós já podemos afirmar, e a ciência já comprova isso, que 97,5% das águas que temos no planeta é água salgada, 2,5% é água doce, e o Brasil é o país que disponibiliza de maior recurso de água doce do mundo, 12%, a América Latina, que é mais provido de chuva dentre todas as regiões do globo terrestre. Se eu não me engano, parece que é 26% de toda a chuva que cai no planeta Terra cai na América Latina, tá? Então, é uma região que é bastante rica em água, mas também não quer dizer também que não tenha problemas. Então, nós vamos falar sobre esses problemas e também sobre as riquezas da América Latina, que é a nossa aula de hoje e é o objetivo da nossa aula de hoje. Desigualdade no abastecimento de água é um dos grandes desafios para a América Latina. Como nós vivemos num mundo capitalista, né? A desigualdade não está relacionada apenas à questão financeira, né? A desigualdade não está relacionada apenas a questões de classes sociais. Até na questão do abastecimento de água, né, há desigualdade. Então, isso prova como o nosso mundo é desigual em diversos setores e fatores da sociedade. Vejamos bem, eu peguei todo um resumo do nosso roteiro, tá? Se você puder acompanhar o seu roteiro, ficará melhor. Pois bem, com quase 31% dos recursos hídricos do mundo, a América Latina é a região mais rica do mundo em termos de disponibilidade de água doce por pessoa. Isso é muito bom, graças a Deus, né? 31% dos recursos do mundo, né, recursos hídricos, estão na nossa região. Isso é muito bom, mas, mesmo assim, isso não mostra que todas as pessoas têm acesso igualitário a esses recursos que são vitais. Nós estamos falando sobre água, especialmente água doce. Então, isso é uma preocupação, porque há uma desigualdade. Aí nós vamos, no decorrer da nossa aula, nós vamos entender como é que se dá essa desigualdade. Em toda a América Latina, 100 milhões de pessoas são desprovidas de acesso a saneamento básico. Na nossa sala de aula, no presencial, os nossos colegas já têm sabido e entendido o que significa saneamento básico, né? Saneamento básico está relacionado ao quê? A coleta de esgoto, né? Tratamento do esgoto, né? Para reaproveitamento da água, né? Então, na América Latina, infelizmente, né, são mais de 100 milhões de pessoas que são desprovidas de acesso ao saneamento básico. Ou seja, o que é desprovida? Não tem acesso. Não são assistidas por saneamento básico. Eu, por exemplo, eu moro no setor aqui de Araguaína, que é o setor Araguaína Sul. Aqui tem asfalto, mas não tem coleta de esgoto. Então, eu estou nessa escala aí, desses habitantes aí também.
E com mais de 80% dos latino-americanos vivendo em cidades, essa desigualdade é mais sentida nas áreas rurais da região, onde a falta de água e saneamento é comum. Então, vejamos bem, então, 80% da América Latina vive nas cidades, ou seja, é uma região do nosso continente americano que é bastante urbanizada, né? 80%. Porque a urbanização está relacionada ao quê? Urbanização é quando a maior parte da população está vivendo na área urbana. E a urbanização da América Latina, ela é recente, né? Vem desde o século XX, ou seja, o século passado. Então, se levarmos em consideração que 80% dos latino-americanos vivem nas cidades e boa parte, e 20% dessa população da América Latina vive nas áreas rurais, então pode-se concluir que quem vive na área rural ainda é mais difícil essa pessoa, esse cidadão, ser assistido com saneamento básico. Se nas cidades o saneamento básico deixa a desejar milhões e milhões de pessoas, imagine na área rural, ou, como hoje nós falamos na geografia, no campo, né? No campo, geralmente, por exemplo, você vai para uma chácara, você vai para uma fazenda, lá tem coleta de esgoto, tem tratamento de água? Alguém pode falar aí? Tem? Tem não. Tem não, né? Não. Geralmente, geralmente é o quê, pessoal? É uma privada, um banheiro, né? Uma fossa séptica ali, né? Sim, professor. Obrigado. Quem está falando? É o Alice, professor. Beleza, muito obrigado pela participação. Então, a nossa região é rica em água, mas infelizmente falta, né? Tem problema com questão de infraestrutura, né? Olha aqui, nesse mapa aqui, não sei se dá para vocês perceberem direito na tela do seu celular, do seu tablet, ou do seu computador, ou da sua TV, né? Mas aí, esse mapa aí é um mapa de densidade demográfica. Alguém sabe explicar para nós aí o que é densidade demográfica? Um lugar onde tem mais pessoas, professor. Quem está falando? Arthur Souza Borges. Um lugar onde certo. Onde é habitáveis. Isso, você está certo. Alguém mais quer falar? Então, a densidade demográfica é o quê? Como o Arthur já falou, e o outro colega também já falou, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? A densidade demográfica está relacionada a isso, a quantidade de pessoas, de população por quilômetro quadrado. Nesse mapa, como vocês podem observar, quanto mais a cor é mais forte, mais escura, é mais nítida, significa que há mais pessoas vivendo naquele determinado local aí. Observe aí, por exemplo, na América do Sul, o nosso país aí, o Brasil. No Brasil, onde é que temos uma maior densidade demográfica? Ou melhor, onde é que temos uma maior quantidade de pessoas vivendo no Brasil? Onde é, pessoal? Na costa marítima. Isso, na costa leste do nosso país, né? Banhada pelo Oceano Atlântico, né? Por quê? Por que temos maior quantidade de pessoas aí? Porque as cidades têm portos e têm mais foco em exportação, podem mandar cargas para outros lugares e assim gera emprego. Certo, e principalmente também pelo fator histórico, né? Porque foi aí, nessa região aí, na costa marítima do nosso país, no litoral brasileiro, que começou, né, a ser construído, né, e organizado o nosso país. Vocês podem observar aí, a cor branca representa o quê? Até um habitante por quilômetro quadrado, né? Aí depois vocês vão observar, observem a legenda aí. Aí nós temos 10 habitantes por quilômetro quadrado, 25, 50 até 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês podem observar aí que na América Latina, que é desde o México, a América Latina, até o extremo da América do Sul, a América Latina, ela, ao mesmo tempo, ela comporta lugares, né, países que são bastante populosos e bastante povoados, mas também tem bastante áreas desérticas. Observem nessa região onde nós temos o bioma da Amazônia, que o bioma da Amazônia ele não está restrito apenas ao nosso país, também está restrito também, vai também mais além, vai para os outros países.
Então, observe aí onde tem a floresta amazônica, né? Vocês observam que há um vazio demográfico, né? Como também no semiárido nordestino, aí no Nordeste. Observe que no Nordeste ali tem de 1 até 10 pessoas vivendo por quilômetro quadrado. E também tem até uma pessoa por quilômetro quadrado no interior do Nordeste, semiárido nordestino. Mas o que isso tem a ver, professor? Tem a ver o quê? Com a questão do abastecimento da água, do abastecimento de água, com a questão também do saneamento básico, né? Vocês observem que onde tem mais pessoas, né, consequentemente o consumo da água será maior. Então demandará, né, uma infraestrutura, né, um atendimento, um abastecimento melhor de água potável, também de reaproveitamento dessa água, que é por meio do esgoto. Então, nesse mapa aqui, eu quis fazer apenas um comparativo sobre a questão da problemática da água na América Latina, e também com um enfoque também com a questão populacional. Porque nós estamos falando sobre a questão hídrica, e nós só estamos falando sobre a questão da água, que é um recurso finito e que a sua qualidade está sendo comprometida, graças ao quê? Graças ao aumento da população. Esse aumento populacional, ele é muito alto. Hoje, são quase 8 bilhões de pessoas. E esse crescimento populacional é reflexo do avanço técnico-científico que aconteceu desde o século XVIII, século XIX, e trouxe muitos avanços, como hoje, eu e você estamos aqui numa sala de aula virtual, mas também trouxe vantagem também. A medicina avançou e fez com que as pessoas morressem menos e vivessem mais, né? E, consequentemente, trouxe vantagem, mas também trouxe desvantagem. Uma das desvantagens com a questão da água é o quê? A poluição, o lançamento de dejetos de esgoto nos leitos dos rios, a poluição dos lençóis freáticos, a poluição industrial, a poluição por meio dos domicílios, tudo isso aí tem provocado, né, o comprometimento da qualidade da água. Então, por isso nós estamos falando sobre isso aqui. Então, a gestão da água na América Latina. Então, tudo isso vai passar pela gestão. Quem está na frente de todo esse processo da gestão do abastecimento da água? Professor? Oi, quem está falando? Eu, a Camille. Sim, Camille. Eu tinha ido ali pegar um negócio, eu nem escutei. Mas, não sei se o senhor já falou, mas parece, eu acho que na última vez que eu vi, 46 habitantes por quilômetro quadrado aqui em Araguaína. Muito bem, muito obrigado pela observação. A densidade demográfica, né, são muitas pessoas, né, 46 habitantes por quilômetro quadrado. Obrigado pela informação, e isso, por exemplo, no caso nosso específico aqui, nós habitantes de Araguaína, isso, por um lado, é um pouco preocupante, haja visto que, se eu não estiver enganado, 100% do abastecimento de água aqui de Araguaína vem do subterrâneo, né? E a água ela é um bem finito, tá? Eu já até falei na nossa sala de aula, no presencial, que a água que temos no planeta Terra, em pleno século XXI, em 2021, é a mesma quantidade que teve há 1 milhão de anos atrás, segundo a ciência. Mas o que tem de diferença, professor? Professor, então se a quantidade de hoje é a mesma de antes, então a gente precisa estar aqui perdendo tempo falando na aula de geografia sobre isso. Precisamos sim, porque a sua qualidade está sendo comprometida. E a água, uma vez que ela é usufruída, e ela é poluída, e ela vai para o solo, vai para o lençol freático, daqui que ela for ser filtrada naturalmente, é um processo muito demorado. Então, vai levar anos. Então, nós não vivemos mais do que 3 dias sem tomar água. O ser humano, se eu não me engano, segundo a ciência, nós vivemos até 3 dias sem tomar água. Depois de 3 dias, o nosso organismo pode entrar em colapso. Tá? Então, a gente não consegue esperar 1 ano para a água se filtrar naturalmente por si mesma. Então, a gente precisa, sim, comentar sobre a água. Vejamos bem aí sobre a gestão aí. A gestão da água na América Latina. Por um lado, em muitas áreas, os processos de mudança climática, acelerados pelo aquecimento global, apresentam fortes impactos nos volumes de água disponíveis, né? Por que tem aquecimento global? Por causa
avanço, né, da ciência e da técnica, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a Revolução Verde, né, que é os avanços na área da zootecnia, da medicina veterinária, né, que tem propiciado cada vez mais ao homem do campo, ao agricultor, produzir mais em um espaço menor, em um tempo menor, e, consequentemente, o desmatamento é maior, e a poluição dos lençóis freáticos, poluição do solo, poluição dos lagos e dos rios também é maior. Então, a questão do aquecimento global também tem provocado também o agravamento desse problema do fornecimento de água também na nossa região. Outra ameaça importante é a contaminação das fontes de abastecimento pelos mais variados motivos, incluindo descarga de esgotos domésticos e industriais e os impactos ambientais negativos causados pela agricultura e pela mineração intensivas. Então, um dos problemas, né, da nossa região aí está relacionado, geralmente, pessoal, nós estamos falando sobre nós, tá? O principal problema da gestão da água, né, no planeta Terra é o ser humano. Nós estamos falando isso aqui sobre o homem, né, a ação antrópica, né? Se não tivesse o homem no planeta Terra, não teria esse problema da água. Mas também o homem não é mau em si, não são todas as pessoas que são más. Tem pessoas que têm consciência, tem pessoas que não jogam lixo na rua, tem pessoas que não poluem as águas, etc. Né? Tem pessoas que têm uma boa consciência, mas infelizmente, né, principalmente os empresários, grandes industriais, né, os grandes produtores rurais, as grandes empresas mineradoras, eles não estão, como dizemos na linguagem popular, eles não estão somando para isso. Né? Eles querem saber de quê? É produzir mais, explorar mais e lucrar mais, porque esse é o ímpeto, essa é a alma do capitalismo, é lucrar. Eu não estou nem aí o que acontece com o meu próximo, não estou nem aí com esse papinho de água, de meio ambiente, de aquecimento global, isso é só mentira, né? Até certos presidentes aí do Brasil e ex-presidente dos Estados Unidos da América, né, tem falado que isso aí é uma falácia, né, mas a ciência tem provado, sim, que desde a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, a temperatura do planeta Terra, ela tem aumentado, né, e por que tem aumentado? Por causa dos vulcões? Pode até ser, mas só por causa disso? Mas não, tem a ver com o quê? Com esse avanço da industrialização. Professor, lembrando uma coisa bem aqui que o senhor falou lá na sala, sim. Parece que, eu acho que era 5 mil crianças que morriam diariamente devido às doenças da água. É verdade. E várias pessoas, eu acho que não é muito bem, mas várias pessoas não tinham acesso à água potável. É verdade, muito bem lembrado, Camila. Infelizmente, nós estamos falando mesmo, por exemplo, questão de vida ou morte. Nós não estamos falando aqui apenas vamos defender a paisagem verde. Pessoal, faça um quadro de pintura e desenhe a floresta amazônica com a árvore verde. Não, nós estamos falando mesmo, como a Camila bem tocou no assunto, estamos falando de vida ou morte, nós estamos falando da nossa sobrevivência. Quando nós estamos aqui falando sobre a questão da água e com um enfoque principalmente na América Latina, é porque tem a ver com as gerações futuras. Hoje vocês são adolescentes, jovens, mas daqui a 10 anos vocês poderão ser o quê? Pai de família, mãe de família. Daqui 20 anos vocês, né, daqui 30, 40, 50 anos vocês serão avós, se Deus quiser, bisavós. E os seus netos, tataranetos, né? O que serão das gerações futuras? Se nós não mudarmos nossas atitudes, nosso comportamento, nossa conscientização, né? Então, nós não estamos aqui falando de uma coisa Alice no País das Maravilhas, nós não estamos falando aqui sobre filme de Harry Potter, com todo respeito a quem gosta de Harry Potter, nós não estamos falando de fantasia, nós estamos falando de uma realidade essa que tem a ver comigo e com você. A Camila falou, e bem lembrado, está no nosso roteiro? Não, no nosso roteiro não, mas 6 mil crianças morrem por dia por não ter acesso a uma água tratada, a uma água potável. 6 mil crianças morrem por dia. E
essas vítimas, principalmente, elas estão localizadas na região da América Latina, região da África e da Ásia. Então, tem a ver com o nosso cotidiano, sim. Olha só, o problema da gestão da água, olha só, passa em primeiro lugar pelo aquecimento global, a gente não pode esquecer isso aí, tá? O primeiro problema com a gestão da água na América Latina tem a ver também com o aquecimento global. Em segundo lugar, tem a ver, como vocês podem observar no segundo parágrafo aí, tem a ver com a contaminação, né, dos nossos recursos hídricos. Por quem, professor? Pelos esgotos domésticos e industriais, e também pela agricultura e pela mineração intensiva. Como vocês sabem, está no nosso roteiro, a agricultura e a pecuária, elas consomem 70%, né, da água, né, consumida no mundo. Outro problema grave também com a gestão da água na América Latina é a falta de racionalidade, ou seja, bom senso, né? Falta de racionalidade, né? Particularmente nas áreas urbanas. As pessoas pensam que a água é um bem infinito. Ah, eu posso escovar o dente aqui, deixo a torneira ligada, eu vou tomar banho aqui, eu gosto de passar 10 minutos aqui com o chuveiro ligado, porque aqui em Araguaína é quente. Tudo bem, pode até ser, você tem essa justificativa. Mas saiba que vai pesar no bolso do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu responsável, e também, quem sabe, daqui 10, 15, 20 anos, né? Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, até 2025, se nós não mudarmos nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos comportamentos, 2 a cada 3 pessoas no mundo sofrerão com escassez moderada ou grave de água. Ah, isso não está dizendo, a ONU não está dizendo que é lá em Israel, que é lá no Irã, que é lá no Afeganistão, não. Ah, é só no Nordeste. Você não sabe se amanhã vai precisar sair daqui da região amazônica. Já pensou se você precisará a trabalho? Ah, você vai morar lá no interior do Nordeste. Vamos dizer que uma cidade Salgueiro, em Pernambuco, por exemplo, ou Picos, Piauí, que lá chove menos que aqui. E aí? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com a questão da água, porque a gente não sabe o dia da manhã. Brasília tem problema com abastecimento de água. São Paulo, a capital paulista. E lá não é semiárido, não, gente. Lá não é clima desértico, não. Então, um problema grave é o que? A falta de racionalidade, particularmente nas áreas urbanas, onde grandes quantidades de água tratada para o uso comum, para o uso humano, com custos mais elevados para a sociedade, é desperdiçada tanto pelos usuários como pelas próprias empresas responsáveis pelo fornecimento do serviço. Aqui em Araguaína, por exemplo, você vê água potável sendo utilizada para você lavar a calçada de casa, para você lavar o veículo, para você lavar a sua motocicleta, para você... Os lava-jato, por exemplo, elas não tem uma política pública, não tem leis, por exemplo, incentivando as empresas, esse tipo de comércio, né, esse tipo de empreendedorismo, ou incentivando as pessoas a racionalizar a água, né? Ah, pessoal, vocês que têm máquina de lavar, faça com que essa água aí seja colocada no recipiente para você lavar as calçadas, para você dar descarga no banheiro, né? Para você lavar a calçada da sua casa, por exemplo, né? Não há uma política, né, de conscientização, né? E, geralmente o ser humano só valoriza as coisas quando perdemos, né? Nós somos assim. A gente valoriza um pai quando a gente perde, quando não tem ele, valoriza uma mãe quando a mamãe não está. Eita, eu vou comer o quê? Vou comer um pão aqui com queijo aqui, porque minha mãe não está aqui para fazer um sanduíche para mim, não está aqui para fazer um almoço para mim. Geralmente nós somos assim. Nós só valorizamos quando a gente perde, né? Então, espero que eu e você não venhamos, né, dar valor à água apenas quando perdermos. E por que também eu falo isso aqui? É importante a gente falar sobre isso aqui na nossa aula de geografia, porque espero em Deus que alguém de vocês um dia represente a nossa população, seja aqui no Tocantins, seja em outro estado, seja em outro município, seja a nível federal. Quem sabe de vocês sejam, né, algum de vocês venham ser um governador, uma governadora do Tocantins, um presidente, uma presidenta do país, né? Porque acredito que vocês têm uma mentalidade,
um pensamento, né, mais sensato, mais racional do que muitos dos nossos representantes hoje, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, né? Então, quem sabe também amanhã vocês também não serão grandes empresários, mas com uma mentalidade diferente, né? Que venha pensar nas gerações futuras, que venha pensar no próximo. Por isso é a importância. Hoje, eu poderia muito bem, rapaz, eu sou professor, por que eu vou falar para esses alunos, porque eles são adolescentes, porque são jovens, né? Eu deveria estar falando isso aqui para o prefeito de Araguaína. Não, mas sabe o amanhã? Nós estamos falando, trazendo à tona toda essa preocupação, porque tem tudo a ver com o amanhã. Nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Então, é urgente continuar melhorando a qualidade das instituições dedicadas à gestão dos recursos hídricos na região. Então, é urgente melhorarmos a qualidade das instituições, né? Principalmente material humano, pessoas, né, com uma mentalidade diferente, reforçando a formação de quadros competentes em todas as áreas relevantes para a ação, incluindo as ciências sociais. É necessário também aprofundar o processo de educação da população e, sobretudo, a educação dos dirigentes em todos os níveis, né? E, infelizmente, como a gente tem tocado, né, os nossos dirigentes, seja na esfera municipal, estadual e federal, não estou falando só de Brasil, nós estamos falando de América Latina, né? Estamos falando da nossa região América Latina, né? Infelizmente, os nossos representantes latino-americanos, eles não estão muito preocupados com a questão da natureza, a questão do aquecimento global, a questão da água, né? Por exemplo, infelizmente, eu tenho que falar, eu preciso falar, eu sou professor, eu sou responsável, tá? Eu não estou aqui para meter taco em presidente, em governador, em prefeito, em vereador. Mas, infelizmente, a gente, por exemplo, a gente observa que no governo federal, nós estamos falando do nosso país, que há uma política do governo federal que ele não está nem somando para defesa da floresta amazônica, defesa da vegetação, defesa do meio ambiente, defesa e contra o aquecimento global. Ele não está nem aí. Eles não estão muito preocupados se está havendo muito desmatamento ou queimadas. Eu não preciso muito falar sobre isso aí, porque a nossa aula vai se prolongar, mas basta observar as reportagens. É porque a mídia é contra. Pode ser, mas é uma verdade. Esse governo, não estou falando, nós estamos falando de questão ambiental, pessoal, veja bem, tá? Não estou falando que ele é bom, que ele é ruim, tá? Mas no que diz respeito à questão ambiental, o governo atual, ele não está muito preocupado com a floresta amazônica, ele não está muito preocupado com a questão de aquecimento global, não, tá? E por que nós estamos falando? Porque ele é o nosso representante, tá? Querendo ou não, eu aceitando ou não, ele é o meu presidente, tá? Então, tá vendo a importância da gente comentar sobre isso? Porque amanhã, quem sabe, não vai ser o Arthur, o futuro presidente do Brasil, não vai ser o Júlio César, não vai ser a Camille, não vai ser a Tayla, né? E nós precisamos de pessoas assim que pensem sobre o amanhã, que não pensem apenas em agradar determinados setores da sociedade, tá? Eu não estou aqui para falar mal, tá? Não estou falando da pessoa dele, mas em questão de política ambiental, o nosso país, ele está à mercê, tá? Está deixando a desejar. É isso que eu quis dizer, tá bom? Que é um retrato, ó. Essa afirmação aí, pessoal, no último parágrafo que diz assim, ó, é necessário também aprofundar o processo de educação da população e, sobretudo, a educação dos dirigentes em todos os níveis. Isso aí não é uma conclusão minha. Aqui, ó, segundo roteiro. Estão vendo o meu roteiro aí? Na tela? Alguém confirma, por favor? Sim, professor. Obrigado. Olha só. Aqui é o meu roteiro no Google Site, que está o link lá no grupo de vocês. Olha só, deixa eu ver. Quem fez essa afirmação aí, professor? Ó, esse aqui, ó. Vou até grifar aqui, ó. José Esteban Castro, tá? Isso aqui não foi o professor Zé, não, o professor que não gosta do presidente, eu vou meter ataque, vou usar essa aula para fazer. Não, não foi isso aí, ó. Isso aí não é nem um brasileiro. Então, é uma semelhança, né, que há na América Latina dentre os representantes, né, da população sobre a questão ambiental. Eles não estão muito preocupados com essa questão ambiental, não, infelizmente, tá? Aqui nesse mapa aqui, nós temos um mapa, né, do clima da América Latina. O que tem a ver clima com água, professor? Pode ter a ver com a questão das chuvas, né? Mas, por exemplo,
observe que tem vários climas, né? Por exemplo, nós temos, vou focar aí, ó, por exemplo, clima desértico. Então, tem regiões na América Latina sendo, né, rica em 31% dos recursos hídricos do mundo, 31% dos recursos hídricos que há no mundo estão nessa nossa região aí, ó, que vocês podem observar. Mas, mesmo assim, esses 31% eles não são distribuídos igualitariamente em toda a sua região, tá? Como vocês podem observar na legenda e na sua tela, nós temos regiões da América Latina aí, que temos clima desértico. Por exemplo, no Brasil, nós temos o clima semiárido. E no clima semiárido, nós temos o polígono das secas lá no Nordeste, né? Onde até a densidade demográfica lá é muito baixa, né? Nós temos o deserto, um clima desértico também, no interior do México, e também nós temos o deserto do Atacama, lá na fronteira da Argentina com o Chile, e nessas regiões aí, geralmente a população é menor. Então, na América Latina, nós podemos encontrar, né, bastante recursos hídricos, mas também um abastecimento desigual de água, né, e uma das principais problemáticas aí está relacionada à sua gestão. A gestão da água, né, extração, desregulamentar, tratamento de resíduos e efluentes. Efluente, pessoal, é o quê? É aquelas canalização que joga esgoto, por exemplo, no Córrego Neblina, que você vê ali no fundo da maternidade, você vê aqueles canos de esgoto saindo do hospital e jogando ali no Córrego Neblina. Isso se chama efluentes, tá? Aproximadamente 86% das águas residuais são evacuadas nos diferentes corpos d'água da região sem qualquer tratamento. Tá vendo o problema? Que também não é só da agricultura, nem só das indústrias, isso também está relacionado também, né, aos domicílios, né? 86% das águas residuais são evacuadas nos diferentes corpos d'água da região sem qualquer tratamento, né, sem reaproveitamento dessa água. Então, é muito desperdício. A região está cada vez mais dependente do uso de suas fontes subterrâneas, como foi bem citado aí pela Camille, Araguaína, né? Araguaína, ela praticamente 100% é abastecida por água que vem do subterrâneo. O Rio do Sul usa entre 40% e 60% da água que consome de aquíferos, né? Aquíferos, enquanto a América Central e o México dependem de 65% dessas fontes. 40% da água é perdida em vazamentos e sistemas de esgoto pobres. Essas informações estão no nosso roteiro, eu não vou explicar cada um desses aí, porque o nosso tempo está corrido. Alguém sabe falar o que é estresse hídrico? O que é estresse hídrico, pessoal? Sem ler. Estresse hídrico, né, é uma situação em que a procura de água por habitante é maior que a capacidade de oferta de um corpo hídrico, né? Ou seja, a procura de água é maior do que aquele município pode fornecer, né? É também quando uma pessoa tem menos de 1.000 metros cúbicos de água. Mostra como é o risco, né, o estresse hídrico que temos no nosso país, né? Essas regiões aí, né, você pode observar, a cor mais clara significa baixo estresse hídrico, aí a tonalidade vai aumentando, a cor vai ficando mais escura e mais vermelha, né? Então, representa o estresse hídrico. Observe aí, onde tem maior densidade demográfica, como vimos lá naquele mapa, é onde há o maior risco de estresse hídrico aí no Brasil. Mas onde tem maior população, por exemplo, no estado de São Paulo, na região do Nordeste aí, já está praticamente comprometida aí a questão da água, porque já está correndo sério risco de estresse hídrico, né? Olha, observe as legendas aí, ó, baixo, médio, alto, extremamente alto, né? Risco de crise hídrica, né? Estamos falando do Brasil. Para concluir, né? Quais são as consequências de tudo isso aí? Né? A Organização Mundial da Saúde tem afirmado repetidamente que 85% das causas mundiais de doenças e mortes estão associadas à água contaminada e à falta de acesso a ela, né? Então, o risco é o quê? Morte, né? Todos os anos, desinteria, diarreia e outras doenças hídricas reivindicam a vida de 3 milhões de pessoas, né? Então, olha só o que provoca toda essa má gestão e a falta de saneamento básico. A América Latina não escapa a essa realidade. 150 mil mortes por doenças hídricas são relatadas anualmente, 85% das quais ocorrem em crianças menores de 5 anos de idade.